Estamos aqui para cultuar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor e entendermos que o nosso Senhor, Ele é o médico dos médicos. Amém? Tantas enfermidades, tantas dores, tantas aflições, tantos lutos, mesmo assim nós estamos firmes na presença do Senhor, porque a nossa casa foi edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, e é por isso que vem os ventos, vem os lutos, vem as aflições, vem as doenças, mas nós continuamos firmes. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre uma frase, Jesus, médico dos médicos. Médico dos médicos não está na palavra de Deus, não está nas Escrituras, mas em Lucas, deixa eu ver aqui, em Lucas capítulo 5, versículo 31, quem puder abrir a sua Bíblia, Lucas 5, 31, vamos ver o que está escrito lá. Tá vendo? O ar-condicionado derrubou minha folha ali, mas tá bom. Lucas capítulo 5, versículo 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, EBD. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor continue sustentando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, e que toda a honra, meu Deus, toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amada igreja, nesta noite, o Senhor Deus colocou esta palavra no meu coração, porque o que nós temos passado não é fácil. O que nós temos enfrentado, as lutas, as aflições, as dores, os lutos, não é fácil. E é por isso que em Isaías, depois eu volto aqui para Lucas, Isaías capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sol, quando ele vem para todos, certo? Então, às vezes tem pessoas, tem cristãos, que dizem: se eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus, a doença não vai bater na minha porta, o luto não vai bater na minha porta. Mas não é dessa forma, porque nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Nós estamos sujeitos a lutos, estamos sujeitos a doenças, mas, portanto, a palavra do Senhor nos dá uma esperança, que há enfermidade em nossas vidas que não é para a morte. Estou falando da morte física, porque aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador, ainda que morra, ele vai ressuscitar no grande dia, porque o Senhor Jesus, ele nos dá essa garantia da ressurreição em corpos glorificados, e nós temos que ter essa esperança.
E é por isso que Isaías, o profeta Isaías, ele faz essa alusão ao próprio Cristo, um servo sofredor, dizendo que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E às vezes tem gente que não entende quando nós estamos passando por alguma coisa, né? Chega até perguntar, até falar, ó, está acontecendo alguma coisa. O irmão está orando, está lendo a palavra de Deus, para o irmão estar passando por isso, e não é dessa forma. Nós temos que entender que a nossa vida, os nossos dias estão contados diante do Senhor, porque nós chegamos a esse mundo pelado, sem nada, e quando nós morrermos, nós não vamos levar nada. Mas porém, nós temos que ter a alegria de que o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que nos dá esperança, porque mesmo a gente passando pela prova, nós temos essa esperança, nós temos essa certeza e nós temos essa fé de que se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, se eu sou seguidor de Cristo, se eu tenho a fé em Cristo, se eu tenho a fé de que meu nome está escrito no livro da vida, eu posso passar, o que for, mas porém o meu nome está escrito no livro da vida. Porque Jesus, em João capítulo 14, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Pastor Rafael Abdala, presidente da Convenção Batista Brasileira, ele sempre posta alguns vídeos ali no Instagram. E por esses dias eu assisti um vídeo dele e ele falou do Salmo 23. O que está escrito lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Porque nós começamos a viver essa vida eterna a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A vida eterna já começou. A nossa caminhada com Cristo já começou rumo à eternidade. E quando ele estava falando do Salmo 23, ele diz assim, ó: mesmo que nada venha a nos faltar, quem fala que nada nos faltará, né? Então, quando fala nada nos faltará, é que a gente vai para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus nos dá saúde para a gente comprar nossa casa, nosso carrinho, ter o nosso conforto, trazer o conforto para os nossos filhos. Só que mesmo se isso faltar, nós temos tudo. Nós temos Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor sendo o nosso pastor, ainda que falte tudo, não faltando Deus, já está de bom tamanho. E é por isso que nesta noite, Deus, Ele traz essa palavra para nós, para aqueles que estão enfermos. Essa enfermidade que você está, seja emocional, espiritual, não é para a sua morte. Mas como assim, Adriano, para a minha morte? Eu estou falando da morte eterna, não é da morte física. Você vê que alguns irmãos que partiram para a glória, que estavam aqui conosco, estavam no hospital, e que foi que nós fizemos? Oramos. Mas a vontade de Deus prevaleceu. A gente faz a nossa parte orando para que Deus venha curar, para que Deus venha trazer uma restauração de cura sobre essa vida. E aí
a pessoa vai e morre. E a gente fica pensando, né? Será que Deus, de fato, ouviu as nossas orações? A gente chega até muitas vezes duvidar. A gente chega a questionar: Senhor, por que o Senhor levou o meu irmão? Segundo a estimativa de alguns estudiosos, o ser humano, ele consegue viver aí 28 mil dias. 28 mil dias. Por quê? Porque os nossos dias estão contados diante do Senhor. E nesses 28 mil dias, pode acontecer coisas, acontecem coisas em nossas vidas que a gente fica, às vezes a gente fica perdido, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? Não estou entendendo. Eu já vi irmãos que eles eram doentes, mas Deus usava a vida deles para curar. Porque quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E a gente às vezes não conseguimos entender. Quando a gente está na caminhada com Cristo, e ali a gente está trabalhando, as coisas estão dando certo, a gente, oh glória a Deus, é motivo de gratidão. E aí depois, quando as coisas começam a dar errado, qual será a nossa reação? Não é fácil, igreja. É muito fácil eu chegar para alguém que está com depressão. Chegar para uma pessoa dessa e falar assim: ó, você está com frescurinha. Você está querendo causar. É muito fácil. Difícil é a gente viver, é a gente sentir a dor do próximo. Mesmo você doente, é você sentir a dor do seu próximo que está doente também. Você não está doente, você está, a saúde perfeita, é você sentir a dor do seu próximo. Jesus, Ele é Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 6, diz que Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele nos deixou um exemplo de humildade. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E muitas vezes nós chegamos a até pensar, né? Se Deus levou a minha dor e a minha enfermidade, o porquê que eu estou doente? Tem um propósito. Tem algo que Deus Ele quer ensinar a cada um de nós. Tem algo que Deus Ele quer mostrar para nós, o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é quando eu tenho Cristo na minha vida e ainda que eu não tenha nada, eu tenho tudo. O verdadeiro sentido da vida é a gente permanecer crendo no Senhor Jesus, mesmo passando por aflições. Porque neste mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, que se Jesus venceu, nós também vamos vencer.
Jesus traz alívio aos que sofrem, o médico dos médicos. Essa palavra médico dos médicos não está na Bíblia. Quando Lucas, ele fala que os sãos não precisam de cura, os sãos aqui é aqueles que se julgam justos, é aqueles que se julgam perfeitos, mas sabendo nós que todos nós fomos gerados no pecado, uma doença mortal, a qual Jesus, ele venceu a morte na cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados, e através de Jesus nós temos acesso a Deus. E é por isso que nós estamos aqui para testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, porque Ele restaurou as nossas vidas. Ele curou as nossas enfermidades. Adriano, mas eu estou enfermo. Tenha fé. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você que entrou aqui enfermo, através da palavra de Deus, você sairá daqui curado. Aqueles que estão lá nos hospitais, seu irmão Neilton, se nós orarmos, Deus, ele tem o poder de curar. Mas também há enfermidade que é para a glória, e tem enfermidade que ele leva para a glória. Entenderam? Tem enfermidades que vêm nas nossas vidas que é para a glória de Deus, mas tem enfermidade que ele leva para a glória. E é um momento de dor, difícil, mas o nosso Deus, ele nos dá força, ele nos dá coragem, ele nos dá sabedoria, fé e poder no Espírito Santo para que nós possamos suportar as aflições. Revestidos de toda a armadura de Deus. Cristo foi enviado para libertar cativos e curar a maior doença da humanidade, o pecado que nos afasta de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a maior doença que existe na face da terra. Através de um homem, toda a humanidade pagou o preço e está pagando o preço. A Bíblia nos mostra como seres vulneráveis, ora feridos, ora doentes, mas sempre carentes de Deus, conforme João capítulo 15, versículo 5, que diz assim: sem mim nada podeis fazer. Já vi história de bilionários que quando caiu no leito de enfermidade, o dinheiro não conseguiu tirar ele do leito de enfermidade. Porque o dinheiro não compra tudo. O dinheiro, Deus, ele nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá saúde para que nós possamos saber administrar aquilo que ele nos dá, seja em ajudar o próximo, ajudar quem precisa, o necessitado. Ele não nos abençoa para nós juntarmos tesouro nessa terra. Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar. Abençoar aquele irmão que não tem dinheiro para comprar um remédio, está doente. Abençoar aquele irmão que está precisando pagar ali uma consulta.
particular, às vezes se for esperar pelo SUS, ele é perigoso morrer. Então Deus, ele nos dá essa bênção sobre nós, e que nós possamos, em nome de Jesus, entendermos que sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. E é por isso que a cura vem do nosso Senhor. E vamos caminhando para o final. Segundo os evangelhos, 4 evangelhos, Jesus curou várias enfermidades de diversos tipos. Enfermidades como paralisia, cegueira. A paralisia física pode limitar em muitos aspectos da vida. Aqueles que sofrem de atrofia ou eram aleijados nos tempos de Jesus não tinham muitos meios de locomoção ou de subsistência. Jesus se importou com muitos nesta condição, sarando-os. Jesus disse ao homem da mão ressequida, a mão seca, a mão atrofiada: venha aqui para o meio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. É isso que Jesus faz. Quando nós vamos de encontro a Deus através de Jesus, nós somos restaurados, nós somos libertados, somos curados, porque o próprio profeta Isaías diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, nós somos curados. Muitas vezes nós contraímos alguma doença por causa do nossa rotina alimentícia, nossa alimentação. Sabia disso? Por exemplo, eu tomava muito refrigerante, né? E quem toma muito refrigerante ou come muito açúcar, a tendência é o quê? Quem é que gosta de uma Coca-Cola aí? Levanta a mão não. Graças a Deus, Deus me deu força, não por mim, né? Me deu força e agora é só uma aguinha, um suquinho de vez em quando. Por quê? Porque nós temos que tomar conta, cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Então tem doenças que a gente mesmo que vai atrás. Se você comer, Pascoal, uma feijoada bem salgada, hein? O que acontece? A pressão sobe, meu jovem. É perigoso dar um piripaque no camarada e... Então tem muitas doenças que é a gente que procura, é a gente que vai atrás. Mas tem doenças que vêm nas nossas vidas e nos pega de surpresa, porque essa doença é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Sabemos que não é fácil, mas é para a glória de Deus. E Deus, ele tem um poder para te curar. Tem uma história de um pastor batista, um pastor inglês, né? Charles Russell Spurgeon, ali entre 1834 e 1892. Esse pastor, ele foi um pastor muito influente, né, na Inglaterra. Pregou seu primeiro sermão aos 16 anos. E a conversão dele foi através que estava tendo uma forte nevasca, que ele se abrigou ali numa pequena igreja. E ali ele tinha um pregador leigo ali que começou a citar ali Isaías 45, versículo 22: olhai para mim e sereis salvos.
Charles Spurgeon, né? Esse homem foi um homem muito usado por Deus. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Mas ele morreu de uma enfermidade. Ele morreu de uma enfermidade. Ele pegou depressão. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos. Ele pregava a palavra de Deus, ganhava almas para o reino de Deus. Mas aí, quando ele pega essa doença, ele sofria de severas crises de gota. Alguém sabe o que é essa doença aí? Crise de gota, o que é? Hã? Isso, garoto. Depressão crônica ao longo da vida. Ele faleceu aos 57 anos de vida. Novo. Porque todos nós estamos sujeitos às doenças e enfermidades. Mas nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e sabemos que Deus, Ele nos dá essa esperança. Porque quando Jesus, Ele deu a missão ali para os discípulos, os apóstolos, ó, eu vos dou o poder. Vai lá, cura os enfermos, expulsa os demônios, ó, ressuscita os mortos. E os discípulos saíram, foram. Aí quando os discípulos retornaram, todos alegres, o sorriso vinha na orelha. E aí Jesus falou assim para eles assim: por que vocês estão alegres? Ah, porque quando tinha um enfermo a gente orava e o enfermo era curado. Quando tinha um morto ali a gente orava e o morto ressuscitava. A gente expulsava demônio. Aí Jesus fala assim para ele assim: que lapada foi essa que Jesus deu neles? Não se alegre por causa disso não. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo que nós venhamos a fazer, a cumprir a missão de Deus, venhamos a nos alegrar em fazer a obra de Deus, a nossa maior alegria não deve estar nisso, naquilo que a gente faz na casa de Deus, mas sim, ó, eu estou alegre porque o meu nome está escrito no livro da vida. Ó, Adriano, eu estou enfermo, o meu familiar, meu irmão está enfermo, mas eu estou alegre porque o meu nome está escrito no livro da vida. E aqueles que estão com enfermidade, Deus está dando a oportunidade para eles, que tem muitos que não são cristãos, e Deus está dando a oportunidade para você, que está enfermo, que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus está dando a oportunidade para você nesta noite, para que você... Obrigado, jovem, Deus abençoe. Deus está dando a oportunidade para você nesta noite, para que você venha a entregar sua vida para Ele. Eu já ouvi um caso na internet de um macumbeiro. Deixa eu tomar água aqui, viu? Vou desentalar aqui a garganta. Tomar água ungida do irmão ali que trouxe água. Caso na internet de um um macumbeiro, e ele estava ali em cima, a filha dele filmando, ele em cima da cama. Ô pai, você quer Jesus? Você acha que ele falou, eu quero sim? Não
quero Jesus não. Eu não quero. O velho já estava com o pé na cova, jovem. Então tem gente que tem um coração tão duro, que mesmo no leito de enfermidade, se você for falar de Jesus para ele, ele só não levanta da cama para te bater, porque não consegue. Porque o coração do ser humano é duro. É duro. Mas a palavra de Deus, ela quebra coração duro. Ela sara coração doente. Irmã Késia fez a leitura bíblica. A leitura bíblica não, ela trouxe aqui um versículo, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Como é que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e o quê? E se converter dos seus maus caminhos e o restante, e o quê? Ó, você vai sair com a sua terra sarada nessa noite. O seu coração nesta noite vai sair sarado aqui desta igreja. Você nunca mais vai ser o mesmo. Em nome de Jesus. Você que está passando por aflição, por problemas, em nome de Jesus, a sua terra será sarada. E para nós finalizarmos, quero deixar 5 aplicações. Vou passar bem rápido por causa do horário, senão dá meia-noite e eu estou aqui pregando. Quero deixar 5 aplicações para a nossa vida, porque a palavra primeiramente ela corta o pregador, certo? Porque eu também preciso. Deus sabe de tudo que existe em nós, em todas as áreas da nossa vida, família, fé e trabalho. Ele conhece-nos e sabe de tudo que precisamos. Ele é a própria cura que necessitamos diariamente no nosso corpo, alma e espírito. Por isso, em meias aflições e doença, clame a Ele. É a primeira coisa. A primeira aplicação para as nossas vidas é clamar o nome de Jesus. O netinho da irmã Meire saiu daquela situação, sabe por quê? Porque a igreja, juntamente com a irmã Meire, com a família da irmã Meire, clamou o nome de Jesus. É isso que nosso Deus faz. Na sua aflição, Salmo 107, versículo 19 e 20, diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. A palavra do Senhor diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não retorna vazia. E Deus lança essa palavra sobre as nossas vidas. Palavra de cura, de restauração e de libertação, em nome de Jesus. A segunda aplicação para as nossas vidas: siga a Jesus. Grandes multidões o seguiu e Ele as curou ali. Muitos que estavam na multidão, ali no meio da multidão, seguiam a Jesus por causa do quê? Dos sinais. Muitos estavam ali somente para encher a barriga. Esse profeta aí, que viu Jesus como profeta, né? Esse profeta aí, ele multiplica pão. Hein, Watson? Tem aquela música lá, 5 pães e 2 peixinhos. O jovem chegou lá com 5 pães e 2 peixinhos. Aí muitos viram aquela cena. Agora eu tiro minha barriga da miséria. E seguia Jesus só por causa disso. A maioria
Porque quando Jesus começou a pegar firme com eles, falou assim, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. É canibal, é? Na cabeça deles é o quê? Oxe, eu vou comer a sua carne? Por que Jesus falava dessa forma? Vocês sabem? Porque Jesus, Deus, Ele confunde os sábios. Porque muitos estavam ali e eram os escribas, fariseus, doutores da lei. E quando Jesus falava dessa forma, eles ficavam sem entender. Um exemplo disso é Nicodemos. Olha o que passou na cabeça de Nicodemos. Um príncipe dos judeus, né? Um homem letrado. Quando Jesus falou assim, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino dos céus. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Aí Nicodemos ficou sem entender. Eu acho que ele viu até estrelinha naquela hora. Aí ele falou assim, mas como é que pode? Um homem já velho, pensou que passar isso na cabeça do... Um homem já velho, ele entrar, retornar ao ventre da sua mãe, como é que pode? Esse é o novo nascimento em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Porque ainda que nós estejamos passando por aflições, nós somos nova criatura. Nós somos a nova criatura a partir de Cristo, sofredor, o servo sofredor. Agora, se já pensou, Deus, ele se esvaziando de si mesmo, e ele falar assim, eu vou lavar seus pés. É isso. Deus, assentado no seu alto e sublime trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali conversando entre eles, já mataram animais demais e nada. Eu vou ter que enviar meu filho. E aí Jesus, como Deus, ele se esvazia, ele assume a forma de servo, montado ali no jumentinho, né? Mas se ele era rei dos reis, não rei dos reis, era para ele vir numa charrete, né? Naquela época, quem tinha essas carroças aí, de cavalo aí, eram pessoas, que tinha grana. Só que aí, montado no jumentinho, não tinha lugar em nenhuma pousada ali, tinha lugar para Maria da Luz, ao Salvador. Aí quando ele fala assim, eu vou lavar os pés de vocês, para que vocês tenham parte comigo. Pedro fala assim, não lava meu pé não, eu já tomei banho. Aí Jesus fala assim para ela assim, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Muitas vezes a gente faz isso. Deus, ele fala assim com a gente, eu vou curar você, porque ele sabe que nós estamos doentes. E aí a gente fala assim, não, eu já estou curado. Eu vou mudar você. A cada dia é a gente acordar sendo pessoas melhores. Mas não. Eu já estou curado, não preciso de cura. Nós temos que assumir essa forma de servo em humildade e entendermos
que nós precisamos realmente da cura de Cristo. Porque muitas vezes a gente vem a este lugar, mas nós estamos doentes. Nós adentramos a este lugar, mas nós precisamos nos abrir e falar assim: ó Deus, me cura, em nome de Jesus, eu preciso. Porque a gente não pode camuflar a doença. Eu estou bem, graças a Deus estou bem. Eu sei que não é para todo mundo que nós vamos desabafar aquilo que a gente está passando. Se você não tem ninguém para desabafar aquilo que você está passando, você pode desabafar diretamente a Deus. Entregue sua situação nas mãos de Deus. A terceira aplicação: entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Salmo 37, versículo 5. Quarta aplicação: confie no Senhor Todo-Poderoso. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Isaías 26, 4. E para nós finalizarmos, quinta aplicação para as nossas vidas: descanse sob o cuidado dos médicos. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. É confiar em Deus, passando pela aflição, pela dor, pela doença, confiando em Deus, confiando no médico dos médicos. Amém? Siga com fé e ânimo no coração, seja qual for a sua doença, quer seja grave ou menos grave. Jesus pode trocar a sua aflição por paz. Confie a sua vida a Ele, busque-o de todo o coração. Ele concede sabedoria aos médicos e possibilita recursos para trazer melhorias à sua saúde. Confie com esperança. O Senhor está no controle de tudo. O médico dos médicos está no controle de tudo. Então finalizamos a palavra do Senhor e entendemos. O Ministério Louvor já pode vir? Entendendo uma coisa: há enfermidade em nossas vidas que é para a glória de Deus, e tem enfermidade em nossas vidas que nos leva para a glória, mas é porque nós temos a certeza também da nossa salvação. Se você tem a certeza dessa salvação,